e trazendo um vídeo de notícias com a primeira de várias entrevistas que Kishimoto e Ikemoto deram nos últimos dias para o evento de lançamento do primeiro volume de Boruto TBV na França. Essa primeira entrevista foi exibida nos cinemas franceses no último dia 23 de agosto e vazada recentemente. A tradução vem de uma conta confiável, de um amigo meu inclusive, eu vi essa tradução sendo feita, então não precisam se preocupar. Deixarei o link na descrição do vídeo. Também gostaria de avisar a vocês que está tendo muita desinformação e informação desencontrada nas redes sociais quanto a essas entrevistas. Então tenham cuidado antes de acreditar em qualquer coisa, especialmente de algo vindo de geradores de conteúdo de hoje em dia que só querem saber de polemizar, só querem saber de farmar visualização, mesmo que seja em cima de uma informação errada. Eles estão cagando para a fanbase ou para a responsabilidade de passar a informação correta. Bom, agora indo à entrevista, qual foi o seu maior desafio na criação de Naruto? Kishimoto responde: o que foi mais difícil do que a própria criação de conteúdo foi a minha condição física. Eu não tenho uma constituição robusta, então tive dificuldades em acompanhar a serialização semanal, sempre criando em uma condição física no limite. Na história, a luta contra o Pain foi particularmente difícil. Eu estava lidando com uma questão complicada e tive dificuldades para encontrar uma solução para ela. O que você acha da evolução de Boruto como personagem principal em comparação ao seu pai Naruto? O Ikemoto responde: Naruto é um personagem que, no início, não possui nada e vai ganhar tudo. Pelo contrário, Boruto é um personagem que, no começo, possui tudo, perde tudo e depois continua a resolver isso. Então Boruto se parece com Sasuke pela perda e com Naruto pelo ganho. Vocês enfrentaram algum desafio ao produzir Boruto juntos? O Kishimoto responde: o Sr. Ikemoto e eu tivemos uma diferença significativa na opinião sobre o destino de um personagem. Ele me dissuadiu por um longo tempo com a sua tenacidade. No entanto, não posso dizer qual personagem é para não revelar o restante da história. E em seguida o Ikemoto também responde: uma publicação em série é como um ser vivo, está em constante evolução. Ela deve responder de forma flexível ao curso dos tempos, às tendências e às mudanças do espírito das épocas. Ainda mais quando se trata de uma publicação em uma série de longa duração. O que quero dizer é que nem sempre as coisas saem como planejado. Pequenas mudanças muitas vezes ocorrem desde o início, mas pouco a pouco a história se desenvolve em uma direção diferente da sinopse de Kishimoto. Vários fatores podem explicar isso. No entanto, a maior razão é que eu precisei criar dentro de mim um novo desfecho para a parte adolescente e uma continuação para a parte jovem adulto. Uma vez decidido isso, Eida e Daemon nasceram, o papel de Kashin Code foi renovado e a fuga do amado para Konoha surgiu. Além disso, Code, ou Kodo como eu prefiro chamar, já deveria estar morto há muito tempo. Na verdade, um personagem ainda mais importante foi salvo. Mesmo que a ideia anterior seja tornar o mangá ainda mais interessante, estamos muito longe do que foi inicialmente planejado. Atualmente, estou na situação de desenvolver a história sozinho. Então, acho que o maior desafio na produção de Boruto, incluindo para o mestre Kishimoto, que me deu seu consentimento, é continuar respondendo às mudanças imprevisíveis e sucessivas. O que você achou de passar de supervisor para roteirista de Boruto? O Kishimoto responde: quanto a Boruto, eu não tenho preocupações porque já escrevi o esboço da sinopse até o final da história que serve como base para o design e já o entreguei ao Ikemoto. Se houver pontos a serem modificados, nos consultamos e avançamos alcançando um acordo. Então, não há problema, e mais do que qualquer coisa, todo mês Ikemoto cria um storyboard com ideias, desenvolvimento e personagens que vão além do esboço na minha sinopse. Portanto, mesmo que eu verifique todo mês, quase não tenho queixas. Ikemoto é alguém em quem confio e que me ajudou por muito tempo na equipe de produção de Naruto. Então, eu sabia que ele era ótimo tanto no desenho quanto na história. Eu não planejava fazer Boruto se Ikemoto não assumisse. Quais são os passos para criar um novo personagem em Boruto? O Ikemoto responde: a princípio, existe o papel do personagem. O pré-requisito é preparar um personagem de acordo com as necessidades da história. Depois disso, eu me certifico de dar a ele um aspecto inesperado. No caso da Eida, ela tem habilidades que lhe permitiriam dominar o mundo, mas ela dá prioridade ao amor, tem um lado bobo. Também existe o personagem Hidari, que evoca Sasuke. Por um lado, ele mostra técnicas que lembram Sasuke e por outro, acaba sendo totalmente diferente e nada a ver com ele. Resumindo, é o Gap Moer. Esse processo facilita expressar o que faz o charme humano. A moda parece ser um eixo importante no design de personagens de Boruto. De onde vêm suas inspirações? O Ikemoto responde: quando imaginamos um personagem, seu temperamento, seus pensamentos e seus gostos devem se refletir em suas roupas. Primeiro, você precisa saber se o personagem gosta de roupas ou não se importa, e qual a importância que ele dá à funcionalidade e à aparência.
Mesmo que seja inconsistente, um código de vestimenta é o resultado da ação de fatores psicológicos. Além disso, deve haver uma moda na vila ou região. Por exemplo, Boruto atualmente está lutando enquanto carrega o peso de uma missão em seus ombros. Ele é muito cuidadoso em se comportar como Sasuke e em manter sua aparência. É a maneira dele de fazer as coisas e também uma consideração pelo seu mestre. Isso também mostra que ele tem muita autoestima, pois cresceu em um ambiente privilegiado, cercado pelo amor da família e amigos. Para Kawaki é o oposto. Por não ter autoestima, ele é indiferente às roupas. Quando estava na cara, ele usava o que o amado preparava para ele, e hoje ele se veste sem pensar no que a Ida compra para ele. Quando sua manga rasga, ele deixa como está. Sarada, na versão jovem, usa um top tão grande que revela seus ombros, e isso porque é uma marca de roupas masculinas apreciada e usada por Boruto. Quando Boruto deixa a vila, experienciando muitos sentimentos, Sarada compra uma peça de roupa nessa loja. Como você pode ver, no meu caso, o design de personagem e moda são elementos inseparáveis. Existe algum personagem ou passagem de Naruto que você gostaria de ter explorado um pouco mais? O Kishimoto responde: eu gostaria de ter aprofundado mais o personagem de Sakura. Ela é a única cujos pais não foram realmente desenhados. Eu deveria ter falado sobre eles mais cedo na história, mas perdi a oportunidade. Isso se tornou muito complicado de se fazer no meio e no final da história. Na versão do filme, eu fiz os pais dela aparecerem um pouco, mas na história principal eu gostaria de ter desenvolvido uma passagem focada na família da Sakura. Quais são as semelhanças e diferenças na relação entre Naruto e Sasuke e Boruto e Kawaki? O Kishimoto responde: na verdade, Naruto e Sasuke se parecem muito. Ambos não são tão inteligentes, têm um lado determinado e ambos perderam algo importante. Então, mesmo que estejam em oposição, esses personagens são semelhantes em sua essência. No entanto, para Boruto e Kawaki, a própria essência deles é oposta. Boruto é um personagem que não percebe o quanto é sortudo enquanto tem muitas coisas desde o início. Kawaki é um personagem que perdeu tudo e não percebe o próprio valor. Naruto e Sasuke, assim como Boruto e Kawaki, são rivais na história, mas acho que o relacionamento deles em Naruto e Boruto é bastante diferente. Em seguida, o Ikemoto responde: na relação entre Naruto Sasuke e Boruto Kawaki, cada um é rival do outro para se afirmar. No entanto, sua posição é diferente. Em Naruto, o protagonista sempre é uma posição onde ele expressa e transmite o que sente para Sasuke, e é ao fazer isso que ele evolui como herói. Por outro lado, em Boruto, é Kawaki que está na posição de alguém que demonstra um forte apego ao personagem principal, Boruto. Boruto, que se tornou um jovem e imediatamente um personagem completamente evoluído, é clarividente, com uma mente aberta. Comparado a Kawaki, a importância que ele carrega em seus ombros é diferente. Será Kawaki quem mostrará uma evolução como personagem. Além disso, acho que existem muitos contrastes entre os designs de Naruto e Boruto. O caminho para se tornar um mangaka é difícil. Se você tivesse que dar um conselho para os jovens que querem se tornar mangakas, qual seria? Kishimoto responde: desenhar mangá não é só diversão, mas apesar disso, eu gostaria que eles se divertissem ao criar mangá. Gostaria que desenhassem algo que achem prazeroso. Porque mesmo um trabalhador que se esforça não pode superar uma pessoa que gosta do que faz. Também aconselho a estar em boa condição física, pois acompanhar o ritmo de uma publicação em série é difícil. Acho que pessoas em boa condição física conseguirão manter as suas séries por mais tempo. Logo após, o Ikemoto responde: quero aconselhá-los a mostrar e revelar o que gostam. Algumas pessoas podem ficar envergonhadas e não ter coragem de fazer isso, mas isso seria uma pena. Entusiasmo e conhecimento sobre o que você ama podem ser armas poderosas. Quando o trabalho é difícil, isso ajuda a manter a motivação, mesmo que você goste de algo que seja mais de um nicho específico. Se você conseguir atrair simpatia, talvez alguns fãs leais o incentivem e sigam você. Sobre Boruto, às vezes eu leio comentários. Algumas pessoas acham estranho que todas as personagens femininas usem salto mesmo sendo ninjas. No entanto, é o meu gosto. Então é assim que é. É uma das coisas que ajudam a manter-se motivado. Originalmente, eles são profissionais no controle de chakra. Portanto, para eles, isso não é um problema. Afinal, eles são ninjas de uma nova geração. Poder fazer esse tipo de coisa também é a vantagem do mangá. Voltando ao assunto, especialmente para as pessoas que não têm tema definido em seu mangá e não sabem o que desenhar, acho que o caminho mais rápido para chegar lá é refletir o que você ama e aplicá-lo pouco a pouco. Se você não gosta de nada em particular, pode começar procurando algo que goste. Talvez você encontre uma boa ideia ao mesmo tempo. Mestre Ikemoto, qual é o seu animal favorito de Naruto Boruto? Ikemoto responde: os sapos subordinados controlados por Code. Eles não são animais no sentido estrito, mas sim ferramentas ninjas científicas criadas artificialmente. Mas como estamos em uma era onde se diz que as IAs e os robôs do futuro terão alma, eu também gosto da pequena cobra do Mitsuki. Em seguida, o Kishimoto responde: eu é o Gamabunta. E assim a entrevista chega ao fim. Foi uma entrevista bem interessante e esclarecedora, diria que talvez a melhor das que tiveram até agora pelo que eu li.
Eu não tenho muito o que comentar sobre a entrevista em especial, mas há alguns pontos que eu acho que valem a pena serem destacados. Primeiro, que eu achei interessante essa visão do Ikemoto sobre a moda e como o estilo das roupas dos personagens refletem suas personalidades, porque dá pra sentir isso lendo o mangá, em especial no caso da Sarada e do Boruto, exatamente como ele descreve. É bom saber que isso não é um detalhe que é simplesmente jogado ali e pronto, é algo pensado. Aliás, eu fui pego de surpresa com a confirmação de que o casaco da Sarada é uma referência ao Boruto, como quase todo fandom suspeitou quando o TBV começou, porém até então parecia apenas uma suposição de shipper de Borusara. Enfim, um detalhe muito fofo. Borusara Endgame. Mas nesse caso eu acredito que ela não comprou um casaco da mesma marca só para lembrar do Boruto por puro amor, mas talvez também para não esquecer dele como aconteceu com os outros, e usa para garantir que não vai esquecê-lo, um lembrete de que ela não foi afetada pela onipotência. Outros pontos que me chamaram a atenção foram as mudanças em relação às mortes dos personagens e a questão do Kawaki é quem está em posição de alguém que demonstra um forte apego pelo Boruto. Bom, em primeiro lugar, parece que na cabeça do fandom o Kishimoto ia fazer um massacre, quando na realidade ele só poupou 2 personagens. E um muito importante em particular. Eu acho que isso aqui só tem 3 possibilidades. Ou é a Kurama, o que eu duvido, pois ela é o principal poder do Naruto e certamente a morte dela sempre foi idealizada para ser uma morte falsa desde o começo, a menos que originalmente o plano fosse criar uma filha da Kurama, por assim dizer, aí eu acho que a morte seria completamente válida. Ou é o Kashinkode, que talvez tenha sido poupado porque o Ikemoto queria aproveitá-lo melhor na história, o que estamos vendo agora. Ou é algum personagem do passado que ainda vai aparecer na história, mas que estava originalmente planejado para aparecer mais cedo, porque eu não consigo imaginar ele tendo coragem de matar Naruto ou Sasuke. Pessoalmente eu suspeito que seja o Kakashi, porque o próprio Ikemoto já deu a entender em uma entrevista que ele deu para a Manga Plus em 2016 que tinha algo planejado para o Kakashi, o que significa que pode haver um plot grande planejado para ele no futuro. Talvez a morte dele ainda aconteça, mas pode ser que tenha sido adiada para o final da história. Aliás, pode ser que todas as mortes planejadas pelo Kishimoto só tenham sido movidas para outro momento da história, provavelmente para o final. Quanto ao apego que o Kawaki tem pelo Boruto, que deixou muita gente surpresa, isso só confirma algo que eu já venho falando em várias revisões. Acho óbvio que no fundo, o Kawaki ainda ama o Boruto como um irmão, assim como ele ama toda a família Uzumaki. Não se esqueçam que o Kawaki atirou fogo em si mesmo só para salvar o Boruto do controle do Momoshiki. Ele ama o Boruto como irmão, mas talvez a missão dele, que ele se autoimpôs de matar os Otsukis, está acima desse sentimento. Mesmo que ele não demonstre, é bem provável que no fundo ele esteja arrasado por estar fazendo tudo isso com o Boruto. O que pode ser um ponto importantíssimo para a redenção dele no final. Desculpa você aí que acha que o Kawaki vai morrer, que não sei o que, não sei o que lá. Cara, não vai, isso aqui é o clichê básico. Agora, em relação à participação do Kishimoto e do Ikemoto no roteiro, o ponto que está gerando mais discussão e confusão no fandom, para início de conversa, foi deixado bem claro lá em 2020, quando a conta oficial de Naruto e Boruto anunciou a volta do Kishimoto para o roteiro de Boruto, como vocês podem ver nessa imagem, que o mangá começaria a seguir diretamente os rascunhos do Kishimoto. Antes disso, ele só estava limitado à supervisão, o que também não é pouca coisa. Tudo passava por ele e precisava da aprovação dele. Ele não chegava no estúdio, dava um joinha, um aceno e ia embora, porra. Ele sempre esteve diretamente envolvido com a produção desse mangá, desde a época do Kodachi. Essa entrevista apenas adiciona o detalhe de que o Ikemoto tem uma participação maior no roteiro, sendo quase um coautor. Há alguns pontos em outras entrevistas que podem se contradizer com essa informação, mas em geral, o que se entende até o momento que eu estou falando aqui com vocês, isso pode mudar quando as próximas entrevistas tiverem uma melhor tradução, é que o Kishimoto já escreveu o esboço de toda a história de Boruto, do início ao fim, pelo menos os pontos principais da trama já estão todos escritos, e o Ikemoto desenvolve um storyboard com base no que o Kishimoto escreveu, dando corpo a esse esboço. Ele e o Ikemoto discutem sobre o rumo da história e o Ikemoto pode sugerir mudanças no roteiro quando necessário. É basicamente isso. É muito fácil de entender, não tem complicação ou mimimi. É um consenso entre ambos os autores. A base foi escrita pelo Kishimoto e ele e o Ikemoto aparam as arestas, mudando algo aqui ou ali quando necessário, muito similar ao que acontece entre Akira Toriyama e Toyotaro em DBS.
Em termos gerais, isso não é diferente do que já acontece entre um editor e um autor. Em Naruto também havia interferência do editor e grandes mudanças foram feitas por conta disso. Sem o editor não teríamos Sasuke ou Exame de Chunin, por exemplo. Quando Ikemoto diz que atualmente está na situação de desenvolver a história sozinho, creio que ele se refere a não ter mais a ajuda do Kodachi na equipe, pelo menos é o que eu interpretei. Então não sei por que tanto alarde e mimimi de gente dizendo coisas como mas tal coisa que eu não gostei deve ser culpa do Ikemoto. Personagem não morreu por culpa do Ikemoto. Ikemoto estragou Boruto e blá blá blá. Ou tentando diminuir Boruto TBV por não ser escrito 100% pelo Kishimoto. Até porque, velho, NNG também não era escrito completamente pelo Kishimoto, meus queridos. O Kodachi tinha até mais influência. E mesmo que a influência do Ikemoto seja considerável, não sabemos exatamente a extensão dessa influência. Só sabemos que ele teve que mudar muita coisa do capítulo 15 pra frente, a transição entre NNG e TBV. É muito difícil manter o roteiro original em uma obra que pode levar 10 anos para acabar. Muita coisa pode ser o Kishimoto mudando de ideia no meio do caminho ou com base no feedback dos fãs japoneses, como aconteceu em Naruto. Como eu vi um cara dizendo esses dias, o maior problema do fã de Shonen, especialmente hoje em dia, é a incapacidade de parar, pensar e então dar uma opinião bem fundamentada. Aliás, é bem provável que Boruto seja a última obra relacionada ao universo de Naruto com alguma participação direta do Kishimoto. O que vier daqui pra frente provavelmente será como as novels, ganhando um aval do autor original, um editor experiente dando uma base para o novo autor saber onde ele se situar no universo e não colocar coisas absurdas ou que fogem do universo da obra original do mangá, e é isso. Esse é o normal na maioria dos spin-offs de mangás que vocês vão ler em suas vidas. Se vocês pegam outros spin-offs de mangás famosos como Cavaleiro do Zodíaco, Yu-Gi-Oh! Quando o autor ainda estava vivo, Shingeki no Kyojin, Inuyasha, Goblin Slayer e Boku no Hero, nem participação do autor original tem. O que temos com Boruto é algo raro. Deveríamos estar nos sentindo privilegiados por ainda termos o autor original participando ativamente das decisões de roteiro desse jeito e não discutindo o quanto o Kishimoto está envolvido. Até porque a obra não vai deixar de ser canon por causa disso. Se o Kishimoto não tem queixas quanto às mudanças e o Ikemoto é alguém de confiança dele, do que vale toda essa discussão no final das contas? Se está como o Kishimoto quer é o que importa, e ponto final, acabou. Bom, de qualquer forma, de resto, toda essa entrevista e todo esse crédito que Ikemoto ganhou me passa muito a impressão de que o Kishimoto meio que quer fazer do Ikemoto seu sucessor quanto o que há relacionado ao universo de Naruto, assim como Akira Toriyama preparou o Toyotaro para ser o dele, ou Kuromada parece estar preparando o Tsunaki Suda para ser o dele, enquanto ele descansa ou se foca em uma outra obra menor que ele queira fazer. E Boruto TBV talvez seja o primeiro passo. Eu acho que nessa entrevista fica bem claro que originalmente o Kishimoto não ia fazer Boruto e só aceitou se o Ikemoto participasse porque ele já não tinha condições físicas para manter uma serialização de longa duração. O que não é nenhuma novidade, ele já tinha dito algo parecido anos atrás. Não é como se ele nunca quis ou foi obrigado pela Shueisha. Ele não queria esse esforço novamente e por isso precisava de um sucessor, de alguém que assumisse essa parte mais trabalhosa. O que pode ser algo muito bom para nós fãs de Boruto. Se a obra é mais autoral, tem mais identidade do Ikemoto e ele tem mais controle, pode ser que ele coloque mais esforço e alma no mangá, melhorando a qualidade da obra em todos os aspectos, ou até servindo de motivação para que ele continue a obra por mais anos do que o esperado, apesar de eu duvidar muito disso. 35 volumes é o máximo que eu dou para Boruto como obra, no caso 15 para Boruto TBV. Mais do que isso eu acharia muito pesado pro Ikemoto, que já tem 47 anos inclusive. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da notícia e nos vemos no próximo vídeo.